Você já reparou que ser feminina no Brasil é quase um crime? A gente aprende desde cedo a ser esperta, a ser resistente, a ser rápida, a ser inviolável. Todos esses pontos nossa família nos ensina para que a gente possa se proteger em um país que não nos dá proteção. Possivelmente desde menina você escutou coisas do tipo: não dá mole, se você usar esse short vão mexer com você na rua, fica esperta, não confie em ninguém, não chore porque chorar é demonstrar fraqueza, mulher que depende de homem se lasca. E se você parar para pensar, todas essas coisas fazem sentido, mas o problema é que você aprende elas antes mesmo de você entender quem é você, quem está habitando o seu corpo, você já aprende que ele é um campo de batalha. E aí você tem que ser forte. Não porque você quer, mas porque não há outra opção. É engraçado porque eu fui criada por mulheres extremamente fortes. E muitas vezes, na minha educação, eu fui reprimida por comportamentos que hoje eu entendo que são de natureza feminina. Por exemplo, eu falo de forma lenta. Eu não tenho pressa para fazer as coisas. Eu não tento fazer as coisas do jeito das outras pessoas. Eu tento encontrar o meu próprio caminho. Essas coisas que deveriam ser comemoradas, porque elas são muito femininas, no final do dia eram muito criticadas. E eu entendo o porquê isso aconteceu. É muito difícil para uma mulher criar outra mulher para ser criativa e viver e sentir livremente em um país em que ela tem que, primeiro de tudo, saber lutar, saber se proteger, saber se resguardar e só depois desenvolver outras qualidades. E a luta de uma mulher não é pouca. Ela tem que acordar cedo, mesmo tendo sido feita para dormir mais que o homem, porque nós só produzimos hormônios enquanto estamos dormindo. Ela tem que pegar um ônibus lotado, sendo que a pressão da mulher tende a cair muito mais fácil do que a pressão do homem. Ela tem que conseguir um bom trabalho, para poder comprar as próprias coisas, para não depender das pessoas. E se ela conseguir esse bom trabalho, ela vai ter que estudar à noite, se protegendo de uma rua escura, de um homem que às vezes fica ali de tocaia esperando uma mulher passar sozinha, se defendendo às vezes de um chefe que pergunta diretamente se ela tem planos de engravidar, porque mulher que engravida não rende, é afastada, perde o valor profissional. E aí, para que você seja considerada no mesmo nível do seu colega de trabalho, muitas vezes você tem que trabalhar o dobro e sorrindo, tá? Porque ninguém gosta de mulher de cara fechada. E aí calha que em todos esses lugares nos quais você deveria viver, você tem que se proteger, e as únicas pessoas com as quais você pode conversar sobre isso são outras mulheres. Porque para muitos homens, eles esperam que você seja como eles. Então, se para eles não é perigoso, por que para você seria? E aí, beleza, chegam as áreas nas quais a mulher ela tem o dom. Ela é muito mais desenrolada do que o homem. Áreas nas quais a gente pensa que vai poder simplesmente ser. E não, mesmo nelas você tem que se proteger. Porque se você amar demais, você vai ser feita de trouxa. Se você confiar demais, vão se aproveitar de você e vão te trair. Se você se esforçar demais, vão sempre tentar levar a melhor em cima de você. Aí chegam a cobrar que você fale grosso para você não ser diminuída no trabalho, mas depois, se você falar grosso fora do trabalho, nossa, você fala igual um homem. E no dia a dia, na hora de agir dentro da sua casa, você aprende que é melhor fazer tudo sozinha também, porque senão não vai sair do seu jeito. Você aprende que se estiver cansada, você tem que ir cansada mesmo, porque ninguém vai fazer por você. E aí você não pode nem aceitar que te paguem um jantar sem querer dividir, porque vai que essa pessoa quer algo de você. Se você estiver vivendo em todo esse ciclo de desarmonia e aí vem uma louca falar de energia feminina, você vai sentir desconforto, você vai sentir culpa, você vai sentir cansaço. Porque verdade seja dita, você não tem noção de aonde dentro da sua vida caótica, cheia de coisas, você vai adicionar mais uma expectativa que as pessoas querem ter em cima de você. Mas será que você está sabendo o que é
essa tal energia feminina? Porque a sua energia feminina é um estado interno, é a sua capacidade de sentir, ser empática, criar, acolher, ter intuição, descansar, receber. Todas essas coisas, as quais nós fomos ensinadas o oposto, né? Para de ser dramática, não sinta demais, não espere demais dos outros, não confie demais, não deseje mais do que você pode ter. Todas essas coisas que nós aprendemos o oposto fazem bem para a mulher, porque isso está dentro da nossa energia. É só observar o que acontece com uma mulher quando ela faz uma dessas coisas. Ela floresce. E se você não fizer, o seu corpo vai te cobrar. Você vai ter tendência a ter gastrite, doença autoimune, alopecia androgenética, tendência a desenvolver alergia por todo o corpo. Você vai no médico e o médico fala que possivelmente é estresse, mas você pensa, mas eu não adicionei nada além do que eu já faço. A verdade é que você está saindo da sua energia natural. E no momento em que o que é para ser natural vira um luxo, o que tem de sagrado dentro de você se torna uma piada. E ser feminina é algo sagrado, porque o seu corpo foi construído para ser um templo capaz de criar nova vida, capaz de criar novos sentimentos. A mulher é o símbolo da prosperidade na Terra. Ela pode pegar uma pessoa destruída e reconstruir. Essa é a nossa energia feminina. Mas o mundo ensina a gente a tratar o nosso corpo como ferramenta, não como templo. Mas você, mulher, existe. Você, mulher, tem ciclos. Ciclos esses que na primeira cólica que você sentir, o médico já te enche de anticoncepcional. Ele sequer te explica como você pode lidar com seu próprio ciclo, porque a medicina não estudou isso para mulher. Você, mulher, tem um ritmo próprio. Você, mulher, tem uma voz. E você, mulher, precisa fazer pausas. Para nós, é sagrado saber dizer quando não estamos bem. É sagrado olhar para o espelho com amor. É sagrado ter um tempo de carinho consigo mesma sem ter pressa e ficar correndo. É extremamente sagrado chorar quando tem vontade sem pensar que precisa pedir desculpas. E é sagrado receber ajuda sem achar que tem que dar nada em troca. E perceba que todas as coisas que são sagradas e que te conectam com a sua energia são coisas que tendem a te fazer sentir culpa. Culpa por ter um corpo, culpa por querer ser mãe nos dias atuais, culpa por não querer ser mãe nos dias atuais, culpa por estar cansada e não querer sair com seus amigos, culpa por querer sair com seus amigos e não querer trabalhar hoje, culpa por dizer não, culpa por dizer sim. E no momento em que você não sentir culpa, as pessoas começam a apontar o dedo e falar que você é o quê? Ingrata. E essa culpa foi plantada na gente desde que a gente era pequenininha. Você possivelmente ouviu que você tinha que se guardar para alguém especial. Você possivelmente ouviu que tinha um jeito certo de se sentar, que você não podia sentar com a perna aberta. Você possivelmente ouviu que mulher tinha a hora de estar fora de casa e a hora de estar dentro. Foram pequenas coisas, pequenas culpas disfarçadas de carinho que foram implantadas em nós porque as pessoas nos amavam e não sabiam outra forma de agir. Felizmente, os tempos são outros e nós podemos discutir esses pontos juntas, de proteger as nossas futuras mulheres. E isso porque a gente ainda nem falou sobre a mulher que tem a audácia de virar mãe. Porque assim, para a sociedade na hora ela morre. Não pode sair para um restaurante porque seu filho vai chorar, vai atrapalhar os outros. Não pode pegar um avião. Imagina, fazer um voo com uma criança chorando. Aí se você cuida com amor, você tá mimando. Se você trabalha, você é uma mãe ausente. Se você ficar em casa, você é só dona de casa. Se a maternidade estiver muito difícil para você, você está fazendo drama. E se você explodir, seja com os outros, seja com a sua criança, você é uma desequilibrada. Tá, mas quem está cuidando de você enquanto isso? A mulher brasileira é ensinada a colocar todo mundo no colo e a recusar colo. E mais, é ensinada a julgar mulheres que precisam de colo. Tá bem, Lilith, eu entendi o problema. Mas você está falando de um problema estrutural, um problema de sociedade.
Não há nada que eu possa fazer. Sim e não. Você não precisa ser um Che Guevara para poder criar alguma mudança dentro de si. Você pode só ser um exemplo. Então aqui eu vou trazer as minhas 6 formas favoritas de me conectar com o sagrado feminino que me ajudam a equilibrar um pouco mais a minha energia. E pode ter certeza que o assalto não é uma delas. Então a primeira de todas é o que você faz antes de começar o seu dia, que é dormir. E dormir é luxo, óbvio, mas para a mulher, nós temos que dormir de 8 a 6 horas. Nós temos que dormir. 8 horas é o ideal. Tem mulher que precisa dormir 10 horas, mas eu sei que isso aí já é um pouco a mais. Mas pelo menos 8 horas, gente. Senão a gente não produz hormônio. O homem produz hormônio dormindo e acordado, nós não. E se a mulher não produzir hormônio, ela não apenas envelhece, ela adoece. Porque os seus anticorpos só funcionam como eles devem se você estiver produzindo os hormônios que você precisa produzir. Você só produz eles se você dormir. E para mim, para que eu consiga dormir esse tempo que eu preciso, eu vou dormir mais cedo do que eu costumava dormir. Aqui é 9 horas, deitei. Porque eu preciso de um tempo de manhã para fazer a dica número 2, que é ter um tempo ao acordar para mim. Sabe? Para respirar, me espreguiçar, talvez ouvir uma música, alguma coisa que me ajude a colocar a minha mente no nível energético que eu quero que ela esteja. A dica número 3 é: você não precisa fazer tudo na hora. Deixa a louça na pia por 30 minutos. E não, eu não estou falando isso porque eu sou uma porca, como qualquer familiar minha diria. Eu estou falando isso para que você consiga exercitar o ato de não ser imediatista, porque às vezes começa com uma louça, mas amanhã você passa na frente do teu marido na hora de educar uma criança porque você acha que o jeito dele não tá certo. E aí, você tem que ter esse autocontrole. A dica número 4 é: pegue 5 minutos. 5 minutos e fique em silêncio. Sem YouTube, sem música, só você em silêncio por 5 minutinhos. Isso te ajuda a perceber o seu corpo, a se conectar com o momento presente. Surpreendentemente, a se entender como mulher. É algo tão bobo, mas faz muita diferença. Dica número 5. A partir de agora, quando você receber um elogio, você não vai se justificar. Você vai dizer um obrigada e tá bom. Até porque a sua energia feminina te faz ser merecedora de todos os elogios, mesmo que eles sejam meio dramáticos. Você foi feita para ser elogiada, para ser valorizada, para ser comemorada. Então não se justifique, apenas sorria e aceite. Minha dica número 6 é procurar pelo menos uma mulher com quem você possa ser você por inteiro. Você não precisa de um grupo de mulheres, você precisa de uma. Alguém que te veja, alguém que te ouça, alguém que, se você falar eu estou triste, seja capaz de te dar um abraço. Essa pessoa é essencial na sua vida. Se você tem ela, está na hora de você se abrir 100% com ela. Nem que você tenha que escrever antes em um papel. Se abra, permita-se abrir. Se você não tem, está na hora de encontrar. Tem muitas mulheres que acabam fazendo amizade só com homens. E eu tenho muitos amigos homens. Eles são muito valiosos. Mas as dores de ser uma mulher, só outra mulher vai entender. Então, se conectar com pessoas iguais a você é essencial. Porque assim, você é capaz de tudo. Você não nasceu para correr, para lutar, para competir. Mas você é capaz de fazer essas coisas e de ser muito boa nisso. Mas você não precisa fazer isso o tempo todo. Porque você nasceu para sentir, para nutrir, para ter ideias, para transformar. Então, se ame, seja o seu lar. E eu sei que é difícil, porque ninguém te ensinou a morar dentro de si. E talvez tudo isso que você esteja sentindo agora, esse peso, esse cansaço, esse corpo travado, não sejam preguiça, nem fraqueza, nem drama. É só a mulher dentro de você querendo sair, cansada de viver uma performance em que ela tem que ser uma pessoa dura, quando ela nasceu para ser suave. E talvez você nem saiba como tirar ela de dentro de você. Mas essa é a sua nova missão. Não é lutar, não é vencer, é voltar. Volte para o seu corpo, volte para sua alma, volte para sua essência, volte para sua presença. E não se preocupe, estaremos juntas nessa jornada. Aqui foi a Lilith, uma semana brilhante para você.